Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu no livro O Tribunal de Cristo, escrito por Bruce Anstey, que no julgamento das obras dos crentes para recompensá-los, serão também trazidas à tona as obras de antes da sua conversão. Como pode ser isso se Deus disse que lançaria nossos pecados no esquecimento? Sim, realmente, em Hebreus 10, 17, o Senhor diz que jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ele não diz me esquecerei, e sim jamais me lembrarei. Esquecer é involuntário, como quando alguém sofre de amnésia ou de Alzheimer, mas não se lembrar é voluntário. A passagem que gerou sua dúvida é comentada pelo autor do livro, e a passagem de 2 Coríntios 5, de 9 a 10, é a seguinte: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está falando aí das nossas obras. O que você leu no livro foi que, abre aspas, as obras feitas por meio do corpo incluiriam todas aquelas praticadas em nossa vida inteira, até mesmo antes de sermos salvos. Alguém questionou isto em uma reunião de leitura bíblica anos atrás, pensando que isso pudesse só envolver a nossa vida depois que fomos salvos. Mas o irmão Brown respondeu, isto fala das obras feitas por meio do corpo. E nós estávamos em nossos corpos antes de sermos salvos. Sim, nós estávamos. Fecha aspas aí. Então, recapitulando, nós sabemos que aquele que já se converteu a Cristo não passará pelo chamado juízo final, que é o grande trono branco de Apocalipse 20, de 11 a 15. Lá diz, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 11 a 15. Bem, se você aprendeu que no final todos serão julgados, então aprendeu errado. Apesar de ser este o ensino de muitas religiões chamadas cristãs. Se você observar bem a passagem de Apocalipse, irá reparar que ali não fala de ninguém sendo salvo, mas só dos que serão lançados eternamente no lago de fogo. O Senhor Jesus deixou bem claro isso. Ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O salvo por Cristo não entra em juízo e nem poderia entrar, já que os seus pecados foram todos pagos. Colocar um salvo diante do grande trono branco é o mesmo que trazer de volta para comparecer diante do juiz alguém que cumpriu pena para que a pessoa seja novamente julgada. Isso não funciona, não é assim. Ora, o Senhor cumpriu a pena em meu lugar quando Ele morreu lá naquela cruz. Pagou por meus pecados ali, me perdoou de todos eles quando eu criei nele como meu Salvador e Senhor. Como poderia eu ser julgado por um crime que Ele já pagou? Aos olhos de Deus, eu já sou ficha limpa. O que causa confusão é o que o Senhor diz no mesmo capítulo 5 de João, nos versículos 28 e 29, que parece indicar que a salvação seria só para os que fizerem o bem, e por isso seria preciso o crente também passar pelo juízo final antes de saber se atingiu o nível de bondade requerido. A passagem diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Bem, se sabemos que é pelo fruto que se conhece a árvore, iremos também entender que os que fizeram o bem, nesta passagem, são os que já foram salvos e justificados pela fé em Jesus. Uma vez salvos, eles passaram a fazer as obras que Deus preparou para que andassem nelas.
Acaso não foi isso que Paulo ensinou na sua carta aos Efésios? Lá ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. É preciso entender que entre a ressurreição da vida, que vem primeiro, e a ressurreição da condenação, nessa passagem de João 5, 28 a 29, terão se passado no mínimo 1000 anos. Essas ressurreições não ocorrem simultaneamente. Se Deus estivesse esperando o dia do juízo final para dar aos salvos de todas as eras a certeza de sua salvação, nós teríamos de considerar que Abel e tantos outros ao longo da história estariam hoje vivendo em um Hades de incerteza, não estando sequer na companhia do Senhor, como Lázaro no seio de Abraão, desfrutando agora mesmo de um gozo eterno, enquanto aguardam pela ressurreição de seus corpos, mas separados disso, pelo mesmo abismo que o rico da história que Jesus contou via diante de si. Lá diz, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 26. Percebe que o rico e Lázaro já ocupam posições separadas e intransponíveis mesmo antes da ressurreição, mesmo antes do juízo final? A cena se passa no agora, pois o rico ainda roga que Lázaro seja enviado ao mundo dos vivos, a seus irmãos, para avisá-los do que lhes espera. Fica muito claro que a ressurreição não havia ainda acontecido e Lázaro já desfrutava da presença do Senhor em alma e espírito, mas não ainda no seu corpo de carne e ossos. Rogo-te, pois, ó pai, diz o rico, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, que aqui é uma figura de Deus, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 27 a 31. Se a salvação e posição dos que partiram na fé não estivesse já firme desde o dia em que creram, nós teríamos também de imaginar que o Senhor, depois de dizer ao malfeitor arrependido que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, voltaria depois a lhe dizer, ok, agora é melhor você se sentar e esperar o juízo final para ver se vai mesmo entrar no paraíso. Ora, se fosse apenas depois do juízo final que a sorte de cada um seria definida, a cena da transfiguração no monte teria sido só com a participação de Jesus, já que Moisés e Elias ainda não teriam sido devidamente julgados para provar que eram idôneos de estarem ao lado do Senhor. E ao invés de dizer que tinha o desejo de partir, estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, como diz Paulo em Filipenses 1, 23, ele teria dito que tinha o desejo de partir e ser julgado por Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Já pensou um criminoso feliz porque será levado ao julgamento? Tem o desejo de ser julgado. Mas então de que julgamento, 2 Coríntios 5, 9 a 10, está falando? Do tribunal de Cristo, que é um julgamento das obras do crente, não da pessoa do crente. Se você leu com atenção as passagens de Apocalipse 20 e de 2 Coríntios 5, terá observado um detalhe muito importante. Repare que em Apocalipse diz, e foram julgados cada um, ou seja, cada pessoa, segundo as suas obras. Isso é julgamento da pessoa, de cada um, que já entra ali naquele juízo final para receber sentença de condenação e, evidentemente, o que produziu para nada servirá, pois todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, em Isaías 64, 6. Se as nossas justiças são como trapo de imundícia, e no original ali é trapos de menstruação, ou modernamente falando, absorventes higiênicos descartados, o que dizer então de nossas injustiças? Mas o que diz a passagem que fala do tribunal de Cristo em 2 Coríntios 5, de 9 a 10, e deve ser lida em conjunto com 1 Coríntios 3, de 12 a 15? Diz assim, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte de permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 13, 12 a 15. Consegue enxergar a diferença aí? No grande trono branco, a pessoa e as suas obras que a condenam é julgada apenas para receber a sentença de condenação final, não a salvação. No tribunal de Cristo, apenas as obras são julgadas, como faz o juiz num concurso de arte, para a pessoa receber ou não prêmio ou recompensa. Mas, de qualquer maneira, a pessoa ali já está salva. E mesmo que nada tiver restado das suas obras feitas aqui, o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo, ou seja, sem galardão. Neste ponto se saberá se as obras que o crente praticou em vida foram realmente aquelas boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, de Efésios 2:10. Ou se foram simplesmente boas obras da sua própria vontade, da sua própria energia, que não têm validade para Deus. Digamos que eu deixe minha família para ir pregar os perdidos de outro país. Muito louvável, mas será que eu fui dirigido pelo Senhor ou pela minha carne? Muitos fizeram isso dirigidos pelo Senhor, outros podem ter feito isso por outros motivos, como buscar glória para si mesmos, ou simplesmente porque eram empregados de alguma organização religiosa de missões e faziam isso como seu meio de vida. Bom, não cabe a nós julgar seus motivos, mas no tribunal de Cristo, o Senhor trará essas coisas à tona e irá prová-las como fogo, com o fogo do seu olhar perscrutador, como se prova o ouro ou a prata para separar suas impurezas. Então aqueles que talvez achavam ser grande coisa nesta vida, por seus grandes feitos, a exposição na mídia, poderão sair do tribunal de Cristo com uma mão na frente e outra atrás. Enquanto isso, irmãos e irmãs de quem nunca ouvimos falar e nunca ocuparam um púlpito ou apareceram na mídia, serão recompensados por sua vida de oração no secreto dos seus quartos. Eu confesso que também estranhei quando eu li o comentário no livro O Tribunal de Cristo, dizendo que até as obras que praticamos antes de nossa conversão seriam trazidas à luz porque feitas por meio do corpo que já possuíamos então. Até ali, eu achava que apenas as obras que fizemos depois de salvos seriam trazidas à tona. Mas lendo a passagem, eu percebi que não há razão para querer entender diferente do que a passagem diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, ou seja, obras, por meio do corpo, 2 Coríntios 5:10. Não fala do corpo convertido ou não. Por meio do meu corpo eu fiz muita coisa antes e depois de ter sido salvo. E o versículo não coloca distinção aí. Então é melhor acatarmos que é isso mesmo que ele diz. Talvez o nosso problema é entender isso, aceitar, tem a ver com a vergonha do que nós fomos antes da nossa conversão. Mas quando isso acontecer, nós estaremos já ressuscitados. Será algo privado, privativo, não vai ser uma coisa pública. Nós teremos uma mente renovada. Ninguém vai se envergonhar das coisas que fez, como hoje nós nos envergonhamos, ao mesmo tempo em que, vivendo na carne, nós estamos sempre propensos a voltar a fazer as mesmas coisas por meio do mesmo corpo que nós usamos para fazer isso no passado. Mas, ao contrário, cada um irá exaltar ainda mais a Cristo ao saber com maior precisão a profundidade do buraco de onde foi tirado. Não teremos mais em nós essas coisas, porque apenas o que é de Cristo permanecerá eternamente. Todavia, a nossa memória ainda não renovada, ainda que renovada na época, não será apagada, apenas enxergaremos essas coisas com outros olhos. Não seremos menos no céu do que somos agora, porém seremos perfeitos. Ou seja, vamos lembrar de coisas. Ninguém irá sofrer de uma total amnésia, pois se assim fosse, a nossa identidade desapareceria, como aqueles que são encontrados vagando pelas ruas e a polícia precisa descobrir quem são, de onde vieram, para onde vão, porque não sabem. Será que algum cristão perderia a consciência de que um dia foi salvo por Cristo, porque antes disso era um pecador perdido? De modo algum. E as marcas sempre frescas nas mãos e no lado do Cordeiro, como havendo sido morto, estarão ali eternamente para nos recordar disso. Eu me imagino naquele momento olhando para as coisas más que eu pratiquei por meio do corpo,
como alguém que depois de uma cirurgia observa num vidro os tumores que foram tirados do seu corpo e diz: ó, veja só, nossa, isso estava dentro de mim, mas o médico extraiu, o cirurgião extraiu. Era meu, causava dores, causava problemas, me incomodava, ia me levar à morte. Ah, mas agora pertence tudo a esse vidro do passado. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.